Pessoal, como eu falei lá no início, a gente vai ver um conteúdo que para algumas pessoas pode ser novo e para outras pode não ser. Por exemplo, o pessoal da tarde, lá no finalzinho de março, foi disponibilizado um vídeo pela coordenação sobre esse conteúdo aqui. Então, acredito que a maioria do pessoal da tarde, se não todos, já conseguiram ver esse conteúdo aqui. Agora, o pessoal da manhã, eu não sei se o pessoal já viu esse conteúdo em sala. Então, portanto, preste atenção, por favor. Lembrando que no final vai ter a proposta de atividade, no final desse slide aqui. Então, a gente vai falar agora sobre orientação e localização no espaço geográfico. Bem? Veja, quando a gente fala sobre orientação, eu coloquei aqui, as sociedades antigas compreendem a necessidade de se localizar em diferentes pontos do espaço geográfico. Então, veja, quando a gente hoje precisa nos localizarmos em qualquer local, a gente tem alguns recursos. Por exemplo, a gente tem o recurso do GPS, dentre outros. Na antiguidade, ou seja, nas sociedades antigas, elas não tinham esses recursos que nós temos hoje para nos localizar no espaço. Por exemplo, se a gente for viajar para um local que a gente não conhece, o que é que a gente faz? A gente instala um GPS no nosso carro, numa moto, no celular, e esse GPS vai facilitar o quê? A nossa localização. Mas, repetindo, essas pessoas na antiguidade, elas não tinham esses recursos. Então, como era que essas pessoas se localizavam? Então, veja, o principal ponto de localização dos povos na antiguidade era o quê? Eram os astros. Ou seja, esses povos, eles se localizavam, por exemplo, através do Sol, através da Lua e de algumas estrelas. Por exemplo, existe o Cruzeiro do Sul, não sei se vocês conhecem, mas existe o Cruzeiro do Sul, que quando você observar ele à noite, se você conseguir identificar o Cruzeiro do Sul, ele é um conjunto de estrelas em forma de cruz. Você só vai localizar ele na parte sul, tá bem? Então, mais uma vez, os povos na antiguidade, eles não tinham os recursos que nós temos hoje para nos localizarmos, portanto, eles utilizavam como orientação os astros, tá bem? O Sol, a Lua e algumas estrelas. Eu coloquei aqui, os elementos da paisagem são recursos que auxiliam na localização, servindo de ponto de referência. Por exemplo, como assim? Acredito que a primeira vez que você foi na casa da sua avó, para a escola, ou até mesmo para algum local que você foi sozinho, com certeza você usou algum ponto como referência. Por exemplo, uma esquina, uma praça, uma avenida, uma casa, um restaurante, uma farmácia, ou seja, você tomou esse ponto como referência para quê? Para na volta você não se perder. Ou seja, você marcou aquela referência ali e você já sabe. A partir daquele ponto ali eu vou pegar a direita, ou eu vou pegar a esquerda, ou eu sigo em frente. Tá bem? Atualmente, a sociedade costuma implementar essas referências com auxílio da tecnologia, como eu já falei anteriormente. Por exemplo, a utilização do GPS. Tá bem? O GPS ele é principalmente utilizado no sistema de transporte. Por exemplo, imagine aí, obviamente não existia, é isso? Há 300, 400 anos atrás não existia, por exemplo, o avião. Mas imagine aí um avião fazendo seu percurso, por exemplo, sem essas orientações, por exemplo, sem o GPS. Seria praticamente impossível, não é isso? Então, repetindo, o GPS ele utiliza dados de satélites que estão no espaço. Então, esses satélites eles estão lá no espaço, eles estão coletando as informações e eles passam essas informações através de quê? Através do GPS.
Então, mais uma vez, ele é bastante utilizado no sistema de transporte, por exemplo, aviação e, por exemplo, no transporte marítimo. Mas também ele é utilizado bastante para, por exemplo, para localizar veículos. De repente, se o seu veículo, eu espero que isso nunca aconteça, mas se ele for roubado, e se esse veículo ele estiver, por exemplo, no rastreamento, um rastreador, na verdade, a pessoa vai conseguir localizar esse veículo. Tá bem? O GPS ele é bastante utilizado também pelas Forças Armadas. Como? Eles utilizam essas informações que o satélite capta da superfície e a Força Armada utiliza essas informações, por exemplo, para proteger, por exemplo, as nossas fronteiras. Tendo em vista que a linha que divide essas fronteiras, ou seja, a divisão de alguns países, na maioria das vezes são linhas imaginárias, também, que a gente só consegue localizar essas linhas imaginárias a partir de quê? A partir do GPS, tá bem? E como eu já falei, ele é bastante utilizado também em automóveis e em celulares. Por exemplo, você pode viajar para qualquer local que você for, você pode instalar o GPS no seu celular, com isso você vai se orientando, tá bem? Quando a gente fala sobre orientação ainda, eu trouxe aqui a observação do Sol, com base nos pontos onde o Sol nasce e se põe, foram determinadas as direções cardeais. São elas norte, sul, leste e oeste. Se eu perguntar para vocês qual é o ponto cardeal onde o Sol nasce, qual é o ponto cardeal onde o Sol se põe. Tá bem? Mais adiante a gente vai ver os pontos cardeais e os pontos colaterais. Por exemplo, a gente vai ter a rosa dos ventos, que essa rosa dos ventos, ela é composta pelos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E é composta também pelos pontos colaterais. Tá bem? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Por exemplo, eu trouxe uma figura aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, eu percebi que tem alguém acenando. Alguma dúvida? Quem quiser perguntar, pode ligar o áudio. Professor, Professor, você tirou os slides? Não, eu vou retornar. Eu voltei para aqui, para essa tela, só para perguntar. qual o ponto cardeal? Ainda tem gente tentando entrar no grupo e não tá conseguindo, que tá falando que o ID tá errado. Não, amiga, não precisa colocar o ID, não. É só clicar lá no link. Eles não receberam o link, não, foi? Eu mandei o link. Gente, eu sei pra vocês. Gente, eu sei pra vocês. Quando a pessoa receber o link, aí a pessoa vai clicar no link e já vai estar lá e vai aparecer entrar em reunião. A pessoa clica e entrar em reunião. E se eu sei ele, se não tá sabendo? Carregar. E Pessoal, aí você tem que esperar um pouquinho. Você tem que, a pessoa tem que esperar um pouco. Não é na mesma hora. Eu mesmo tenho que esperar um pouquinho, entendeu? Pessoal, com relação ao conteúdo, alguma dúvida? Qual o ponto cardeal? Qual o ponto cardeal que, Jorge? Que o Sol nasce. É o oeste, né? O leste. Gente, deixa eu fazer essa pergunta para vocês. E a Lua? A Lua foi o mesmo percurso que o Sol. Nasce no leste e foi no oeste. E foi no oeste. No leste e vai se pôr no oeste. Eu tenho uma figurinha no slide que eu vou mostrar agora, tá bem? Deixa eu retornar lá no slide. Eu vou interromper o som de vocês. Professor, tem como deixar o som, a gente mesmo bloquear, aí quando a gente quiser falar, a gente desbloqueia. Aí se todo mundo começar a falar, o som pega e bloqueia, pode ser?
É porque se deixar, o pessoal vai começar a falar e vai dar interferência. Lembrando que essa aula está sendo Tá bom. gravada. Eu vou fazer o seguinte, quando eu passar um slide, aí eu retorno, aí eu pergunto, pessoal, dúvida, alguma coisa, aí eu volto para o slide, tá bem? Eu vou abrindo esse espaço para vocês e perguntando. Tá bem? Ok. Retornando lá para o slide, deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto, essa figurinha aqui, ó. Ela basicamente vai responder a pergunta que vocês realizaram. Por exemplo, aqui, ó. Aonde o Sol nasce aqui, ó, vai ser chamado de leste. Tá bem? E aonde ele se põe, vai ser chamado de quê? Vai ser chamado de oeste. Agora eu pergunto a vocês, o norte, ele está aqui nessa direção ou ele está para cá? Vamos ver isso na nossa próxima figura. Por exemplo, aqui, ó. A partir dessa figura aqui, mais uma vez, o Sol ele nasce no leste, ele vai se pôr no oeste, tá bem? E se você, por exemplo, você está em um determinado local e você não sabe onde é que está norte, sul, leste e oeste. Mas se você conseguir identificar onde é que o Sol nasce, o que é que você vai fazer? Você vai estender a mão direita para onde o Sol nasce e a mão esquerda para onde ele se põe. Então, se a mão direita está estendida para leste e a mão esquerda está estendida para o oeste, na sua frente vai estar o norte. E atrás de você vai estar o sul. Agora, presta atenção, alguém pode perguntar. Professor, e se eu inverter? Se eu estender a mão esquerda para onde o Sol nasce? Aí você vai bagunçar tudo. Você vai inverter as coisas. Não pode. Lembrar sempre. A mão direita para onde o Sol nasce, a mão esquerda vai estar para o oeste, logo, na sua frente vai estar o norte e por trás de você, nas suas costas, vai estar o sul. Tá bem? Eu vou passar mais um slide agora, aí eu retorno lá para quem está com alguma dúvida. Ainda falando sobre métodos básicos de orientação, a gente pode destacar, por exemplo, a bússola. Jorge, só um minutinho quando eu cumprir esse slide aqui, aí eu retorno lá para a dúvida, tá bem? A bússola ela é um instrumento extremamente importante. Por exemplo, há séculos atrás, lá no século XV, século XVI, por exemplo, nas grandes navegações, no momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, naquele momento não existia GPS, por exemplo. Então, eles se orientavam pelos astros, pelo Sol, pela Lua, pelo Cruzeiro do Sul, por exemplo, e eles tinham esse instrumento que era extremamente importante, que era a bússola. Por exemplo, a bússola, aquela aqui, nessa bússola tem o desenho da Rosa dos Ventos. Aqui, norte, sul, leste e oeste. E nessa bússola tem uma agulha, que essa agulha, ela sempre vai apontar para o norte magnético. Então, veja, se você tiver uma bússola em mãos, digamos que você está dentro de um quarto fechado, alguém colocou lá você de olhos vendados, você não sabe onde é norte, sul, não sabe nada. Mas você tem uma bússola em mãos. Então, você coloca essa bússola sobre uma mesa ou até mesmo no chão, e essa agulha aqui, ó, ela sempre vai apontar para o norte. Então, você primeiro vai identificar o norte, você identificou o norte, você vai identificar onde é o sul. Depois você sabe que o leste fica para a direita e o oeste fica para a esquerda. Lembrando que esse instrumento aqui, mais uma vez, ele foi extremamente importante como um método de orientação, principalmente lá nas grandes navegações, tá bem? Ali no momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Ok? Deixa eu retornar aqui, deixa eu tirar do slide e vou... Pronto. Jorge tem levantado a mão. Professor. Sim? Professor, eu tenho uma dúvida. Tá bem. Quem é que está falando? Fernanda. Fernanda, por favor, pode perguntar. É por conta que
se ela tem um magnetismo, ela tem que ser atraída por um ímã. E onde se encontra esse ímã? Onde fica o quê? O ímã que atrai o magnetismo da bússola. Ela fica na ponta dessa agulha. Então, veja, naquela agulha lá, em uma ponta só, viu? Na outra não. Só em uma. Não, eu sei, mas ela é um magnetismo e, por Ela é exemplo, é atraída- metal. Ela é atraída pelo magnetismo. É puxada pelo ímã, né? Isso. Veja, Pode a região... falar, Fernando. Veja, pessoal, ouça agora. A região norte do globo, ele tem um maior magnetismo do que a região sul. Então, se ele tem esse maior magnetismo, e nessa agulha, ela é composta por esses elementos também, que existe lá, tipo um imãzinho. Então, como a região norte, ela tem um maior magnetismo, logo, essa agulha, ela sempre vai apontar para a região que tem o maior magnetismo, tá bem? Por isso que ela sempre vai apontar para o norte, ok? Ok. Mas assim, com a bússola, eu poderia colocar na mesa ou no chão, mas a gente pode segurar ela na palma da mão, a palma da mão ficar reta e colocar ela em cima? Pode, desde que ela fique equilibrada. Por exemplo, vocês podem fazer essa experiência no celular de vocês. Tem como baixar o aplicativo da bússola, vocês fazem esse teste, vocês colocam ele em cima da mesa, vocês vão perceber que a agulhazinha ela vai sempre apontar para o norte. Tá bem? Depois que vocês façam essa experiência no celular, vai lá no Play Store, baixa lá, é levezinho. Ok. Sim. Sim. Pessoal, silêncio, por favor. Tem alguém que quer falar? Sim. Quem está falando aqui é Vivi, é? Letícia. É Letícia. Letícia. Pessoal, vamos ouvir Letícia. Pode falar, Letícia. Se a bússola normal funciona com agulha, que é apontada com magnetismo, como é que funciona a bússola do celular? Essa dúvida também. Veja, essa pergunta é interessante. Veja, na construção desses aplicativos, aí eu não vou saber explicar de que forma é que ele é construído. Mas na produção desse aplicativo, eles fazem com que essa agulha dessa bússola ela também siga os mesmos métodos que uma bússola convencional, uma bússola física normal. Tá bem? Agora, como isso é realizado, eu não sei explicar, mas é interessante, é curioso a gente imaginar, né, como é que um aplicativo, mas, enfim, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mais alguma dúvida? A correção. Ô, professor. Fernanda, a correção vai ser na nossa próxima aula. Eu vou retornar nos Sim. slides. Tá bom. Vou retornar nos slides agora para a gente continuar, tá bem? Professor, Oi? eu vi um experimento que fizeram lá no Canadá. Certo. Que eles pegavam um pedaço de madeira mais ou menos do tamanho de um estojo. Sei. Aí eles colocavam lá na terra e deixavam lá o dia inteiro para ver como que se saía as posições do sol da sombra naquele pedaço de madeira. Isso. No final, eu vi que entre 7 a 8 horas, parece, o graveto indicava a direção norte. O graveto indicava a direção leste com a sombra. E entre as meio-dia e 1h, o graveto começou a indicar sul e leste. Como é no Canadá, eu não consegui entender muito o que os caras estavam falando lá. Mas eu queria que você tentasse me explicar o que aconteceu com o graveto para ele conseguir mudar de posição entre as 7 e as 10 horas. Veja só, deixa eu tentar explicar. Veja, o Canadá ele está localizado no hemisfério norte, tá bem? Então veja,
No hemisfério, aqui na linha do Equador, por exemplo, se você tem, por exemplo, digamos que seja uma estaca de madeira ou até mesmo de cimento, ela está em pé na linha do Equador. Então, quando o Sol estiver nascendo, essa sombra vai estar para o oeste. Quando o Sol estiver se pondo, essa sombra vai estar para o leste. Agora, por exemplo, quando for meio-dia, praticamente não vai existir sombra nessa estaca. Por quê? Porque o Sol vai estar sobre essa estaca. Agora, isso aqui na linha do Equador. Agora, por exemplo, lá no Canadá, por exemplo, quando o Sol nasce no leste, essa sombra ela vai estar apontando mais ou menos para o noroeste, que é para o ponto colateral. Quando o Sol se movimenta aqui, ele chega, por exemplo, mais ou menos meio-dia, essa sombra, pelo fato dessa estaca estar lá no Canadá, ou seja, está bem distante da linha do Equador, meio-dia, pessoal, cuidado com o som aí, no meio-dia, essa estaca, essa sombra, ela vai estar... Professor, por favor, fazer silêncio. Pessoal, se for assim, eu vou desabilitar o som. Professor, melhora a sua aula. Jorge, só um minuto, deixa eu concluir sua pergunta. Então, veja. Como eu estava falando, o Canadá está localizado no hemisfério norte. Tá bem? Então, se você colocar a estaca, como eu falei aqui no Equador, quando o Sol estiver nascendo, essa sombra vai estar para o oeste. Quando o Sol estiver se pondo, a sombra vai estar para o leste. Agora, de meio-dia, praticamente não vai existir sombra. Por quê? Porque o Sol vai estar sobre essa estaca. Isso aqui na linha do Equador. Tá bem? Agora, lá no Canadá, como o Canadá está bem distante da linha do Equador, quando o Sol estiver nascendo, essa sombra ela vai estar apontando mais ou menos para o noroeste. Quando for meio-dia, essa sombra ela vai estar apontando para o norte. E quando o Sol estiver se pondo, essa sombra ela vai estar apontando para o nordeste. Tá bem? Deixa eu retornar aqui. Jorge, consigo compreender ou ainda há dúvida? Jorge? Consegui, sim. Ok? Jorge, depois de qualquer dúvida, você pode ir lá no meu privado lá, que eu consigo responder você com mais calma, beleza? Vamos dar sequência lá no slide, tá bem? Professor. Sim? Eu disse Canadá, mas não sei se Canadá não, porque eu vi a bandeira vermelha e branquinha lá, eu pensei que era do Canadá. Sei, tá bem. Pode ser que seja Depois... de lá, mas vamos dizer que é de lá. Uhum. Ok, vamos seguir lá para o slide, tá bem? Vamos lá. Bom, então, retornando para cá. Veja, eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora, porque esse tema aqui ele é muito importante. Veja. Quando a gente fala sobre coordenadas geográficas, entenda que coordenadas geográficas nada mais é do que endereços que existem na superfície terrestre. E esses endereços, eles são dados a partir de linhas imaginárias, a partir do cruzamento de linhas imaginárias. Como assim? Vamos lá. O conjunto de linhas imaginárias, lembrando que linhas imaginárias porque a gente não consegue ver, a gente não consegue apalpar, bem? Voltando. Conjunto de linhas imaginárias medidas em graus que determinam a localização exata de um ponto da superfície terrestre, num mapa ou num globo. Então, mais uma vez, as coordenadas geográficas são informações importantes fornecidas pelas latitudes e pelas longitudes. Lembrando que latitude é qualquer ponto da superfície terrestre que vai ter como referência a linha do Equador. E longitude também é qualquer ponto da superfície terrestre medida em graus,
mas aí vai ter como referência o meridiano de Greenwich. Vamos adiante, mais adiante eu vou falar mais sobre isso. A gente viu em sala de aula que essas linhas na horizontal, aqui ó, de leste para oeste, elas são chamadas de linhas, elas são linhas imaginárias e elas são chamadas de paralelos. A gente vai ter o principal paralelo, que é a linha do Equador. Aí temos o Trópico de Câncer, perdão, está aqui, ó, Trópico de Câncer. Temos o Trópico de Capricórnio. Depois temos o Círculo Polar Ártico e vamos ter o Círculo Polar Antártico. Então, esses que eu citei são as principais linhas imaginárias, os principais paralelos. Mas a gente tem as outras linhas imaginárias, que na horizontal, repetindo, toda linha na horizontal ela é chamada de paralelo. Tá bem? Como eu coloquei aqui. Ó. Linhas imaginárias na horizontais que circundam o planeta dividindo ao meio. Por exemplo, a linha do Equador vai dividir o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. Tá bem? Com relação aos meridianos, se as linhas na horizontal são os paralelos, os meridianos são as linhas na vertical. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, por exemplo, aqui o Trópico de Câncer. E essa linha na vertical que está descendo aqui. Ó. Então, o Trópico de Câncer é um paralelo e essa linha aqui é um meridiano. Nesse cruzamento aqui, ela vai fornecer a latitude e a longitude. Mas adiante a gente vai ver mais o que é latitude e o que é longitude. Aqui. Latitude e longitude. A localização exata do ponto no planeta é dada pelo cruzamento da latitude, ou seja, do paralelo, e da longitude, que é o meridiano. Por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Esse ponto que eu estou aqui apontando aqui. Para a gente descobrir qual é essa latitude desse ponto, a gente vai ter como referência a linha do Equador. Né? Então, a gente vai vir aqui. Ó. Então, esse ponto ele tem como latitude aqui, ó, 20 graus. Então, a latitude daqui eu já sei que é 20 graus. Para mim descobrir a longitude, que vai ter como referência o meridiano de Greenwich, eu vou vir aqui embaixo. Poderia ser aqui em cima não tem nenhum numeral, mas poderia ser lá também. Eu venho aqui, ó, 30 graus. Então, eu sei que esse ponto aqui, ele tem, importante, ele tem latitude 20 graus norte, porque está no hemisfério norte, e 30 graus de longitude oeste. Por quê? Porque está no hemisfério oeste. Vamos citar outro exemplo aqui. Por exemplo, esse ponto aqui que eu vou marcar aqui agora. Qual é a latitude desse ponto? A latitude. Lembrando que a latitude a gente vai ter como referência a linha do Equador. A latitude, então eu só vim aqui, ó, latitude 40. Lembrando, 40 graus ao sul, que está no hemisfério sul, e a longitude você vem aqui, ó, 90. Então, esse ponto tem 40 graus de latitude sul e 90 graus de longitude leste. Por quê? Porque está no hemisfério leste. Tá bem? Seguindo adiante. Então, a gente já viu que as linhas na horizontal, elas são chamadas de paralelos. Tá bem? E as linhas na vertical, elas são chamadas de meridianos. É isso? A gente já viu isso. Aqui mais uma vez, o conjunto de linhas imaginárias, medido em graus, que determina a localização exata do ponto da superfície terrestre, no mapa ou no globo. Isso é o quê? As coordenadas geográficas. Aqui mais uma vez, né, isso aqui está só repetindo, aquele mapinha que a gente viu lá. Então, lembrando, a latitude a gente vai ter como referência a linha do Equador e a longitude a gente vai ter como referência o principal meridiano de Greenwich. Tá bem? Bom, lembrando que para quem já realizou, beleza, tranquilo. Agora, quem ainda não realizou, principalmente o pessoal da manhã, fica como proposta de atividade essa página 360.
tá bem? Lembrando que no nosso próximo encontro faremos a correção dessa atividade, tá bem? Deixa eu só retornar aqui para a tela de vocês. Gente, falta menos de 1 minuto, o Zoom está me avisando aqui, falta menos de 1 minuto para ele se fechar.